A figura do Drácula, elegante e de capa, é mundialmente conhecida. Mas a verdade é que por trás dela existe uma história, bem, muito mais estranha e aterrorizante, que vem de um pânico histórico bizarro. É aqui que a nossa análise começa. Olhem só para esta citação. Parece tirada de um livro de terror, não é? Pois bem, não é. Isto vem de um relatório oficial, um documento clínico, científico, assinado por um cirurgião militar do século XVIII. É um documento que desafia a lógica e nos joga bem no meio deste mistério. Então, para entendermos isto, precisamos de voltar no tempo. Vamos para a década de 1720-1730, numa fronteira bem remota do Império Habsburgo, na Sérvia. De repente, uma série de mortes aterrorizantes começa a acontecer. E isto levou a um inquérito oficial que ia, literalmente, abalar as bases do pensamento racional da época. E o nome desse relatório oficial era super sério, Visum et Repertum. Em latim significa visto e descoberto. A ideia era essa, usar a ciência para explicar o que estava a acontecer. Só que o resultado foi o oposto. O que eles documentaram, com uma precisão de arrepiar, não foi uma explicação lógica, foi o impossível. Foi, na visão deles, a prova de que o monstro existia. E tudo aconteceu muito depressa. Em 1725, um camponês morre e logo depois 9 pessoas da aldeia morrem, dizendo que ele as atacou. A notícia espalhou-se tanto que foi parar a um dos primeiros jornais da Europa, que usou a palavra vampiro. 2 anos depois, noutra aldeia, a mesma coisa. Mas a gota d'água foi a 1732, com uma segunda onda de 17 mortes. Aí não teve jeito. O pânico era total e o Império mandou uma comissão de investigação para resolver isto de vez. E o que é que essa comissão encontrou? Bem, eles documentaram coisas que eram medicamente impossíveis. Corpos intactos, mesmo depois de semanas enterrados. Pele que parecia nova por baixo da antiga. Cabelo e unhas que pareciam ter crescido. E o mais chocante, sangue fresco na boca e no peito dos cadáveres. E quando cravaram a estaca, eles sangravam e gemiam. Para os aldeões, a prova era clara. Era um monstro. Ok, mas que monstro era este? É aqui que a coisa fica interessante. Porque a criatura que estes relatórios descrevem não tem absolutamente nada a ver com o conde elegante que imaginamos. Era um monstro muito mais grotesco, mais visceral, saído diretamente do folclore daquela gente. Vamos comparar. O Drácula da ficção é aristocrata, vive num castelo. O vampiro do folclore era um camponês muitas vezes inchado que saía de uma cova comum. O Drácula é magro, tem caninos afiados. O vampiro folclórico era descrito como bem alimentado, sem dentes especiais. Esqueçam o sedutor charmoso. O original era um cadáver irracional que voltava só para atormentar os vivos e não tinha medo da luz do sol. E essa criatura tinha um nome local, Strigoi. É um nome fascinante, porque a origem vem do latim strix, que era uma espécie de coruja bruxa da Roma antiga, um demónio que diziam comia bebés. Ou seja, este medo já estava ligado a crenças muito, muito mais antigas. E como é que alguém se tornava um strigoi? Não era só sendo mordido. As razões eram muitas e francamente bem azaradas. Podia ser o 7º filho do mesmo sexo, levar uma vida de pecado, morrer por suicídio ou até por um ritual de enterro mal feito. Ser amaldiçoado por uma bruxa também contava. Era uma mistura de destino, maldição e ritual. E o mais impressionante é que este medo do morto que não descansa não era algo só daquela região. Longe disso. É um medo universal. Culturas pelo mundo todo que nunca tiveram contacto entre si criaram de forma independente as suas próprias versões destes mortos que drenam a vida. É só olhar em volta. Na Mesopotâmia, Lilito. Os vikings tinham o Draugr. Na China, o Jiangxi, um cadáver que saltitava e drenava a energia vital. Na Índia, o Vetala. Na Grécia, a Lâmia. O arquétipo daquele que volta é um pesadelo global. Isto mostra como os nossos medos mais básicos acabam por gerar os mesmos tipos de monstros, em todo o lado. Certo. Então, a grande pergunta é, o que é que aqueles cirurgiões viram de verdade, o que estava realmente a acontecer naqueles túmulos? Bom, hoje a ciência moderna tem uma explicação bem racional para cada um daqueles sinais sobrenaturais que eles descreveram. Vamos desmistificar isto. O inchaço de bem alimentado, gases da decomposição. O sangue fresco, um fluido corporal que é forçado a sair pela pressão dos gases. O cabelo e unhas que pareciam ter crescido. Na verdade, é a pele que encolhe, dando essa ilusão. E o gemido, ar preso nos pulmões a ser expulso. A condição vampírica era o processo natural, e sim, horripilante, da decomposição visto pelos olhos do medo.
E há mais um fator importante, o medo do contágio. Epidemias como a tuberculose, na altura chamada de consumeção, criavam a narrativa perfeita. Uma pessoa morria e depois outras começavam a ficar pálidas, a emagrecer. Era fácil acreditar que o parente morto estava a drenar a vida dos vivos. Mas, na verdade, era só a doença a espalhar-se pela casa. Ok, então já vimos o monstro folclórico original e a explicação científica. A pergunta agora é: como é que aquele camponês inchado e grotesco se transformou no Conde Drácula que a cultura pop adora? Como é que se vai de um camponês inchado para um conde charmoso? Essa jornada dos cemitérios da Sérvia até aos castelos da ficção foi alimentada pela imprensa, por estudiosos e principalmente por um novo tipo de literatura. Foi uma transformação e tanto. A evolução levou cerca de 150 anos. Nos anos 1730, os relatórios da Sérvia viraram notícia e a palavra vampiro tornou-se popular. Depois, em 1746, um monge francês compilou todos esses relatos num livro. Aí veio a ficção. Em 1819 surge o primeiro vampiro aristocrata. E, finalmente, em 1897, Bram Stoker pega em tudo isto, folclore, história, ficção, e criou o vampiro definitivo, o Drácula. E sobre o nome, Drácula? Bem, aqui temos um caso clássico de identidade trocada. Bram Stoker pegou o nome emprestado de uma figura histórica real, Vlad o Empalador. Mas o Vlad histórico nunca foi visto como um vampiro pelo seu povo. Essa conexão foi uma invenção puramente literária de Stoker. E essa foi a grande genialidade de Bram Stoker. Ele pegou numa crença popular terrivelmente real e fundiu-a com a imagem de um predador aristocrata da ficção. O resultado foi uma lenda tão poderosa que acabou por ofuscar completamente as suas origens, bem mais grotescas. E isto faz pensar, não é? Quantos outros monstros que achamos que conhecemos têm na verdade uma história secreta à espera de ser desenterrada?